Oi, eu sou a professora Majoelza Sloring. Hoje nós vamos aprender um pouquinho do componente curricular de ciências do quinto ano. Continuação da aula 9, que é a nossa aula anterior, onde falava do sistema circulatório, e hoje nós vamos ver um pouquinho sobre o sangue. O sistema circulatório humano é composto pelo sangue e os condutores, que são as veias e as artérias e o coração. E o coração é o órgão que bombeia o sangue. Os vasos sanguíneos são as artérias, veias e capilares, onde o sangue fica dentro de tubos que percorrem por todo o nosso corpo. O coração apresenta paredes formadas por músculos e dentro dele tem 4 cavidades cheias de sangue. As 2 cavidades de cima são chamadas de átrios e as 2 de baixo são chamadas de ventrículos. Então, nós temos o átrio direito e o átrio esquerdo. Temos o ventrículo direito e o ventrículo esquerdo. As artérias recebem o sangue no coração. Suas paredes são espessas e resistentes. Os capilares são vasos sanguíneos muito delgados que garantem a troca de substâncias entre o sangue e os tecidos do corpo. As veias são os vasos que garantem que o sangue retorne ao coração. Então, agora nós vamos para sangue. Nós já revisamos um pouquinho da aula passada. O que compõe o sangue? Plasma, que é o líquido que tem no sangue, em média de 55% a 60% do líquido que compõe o sangue é o plasma. Temos os glóbulos brancos e as plaquetas e os glóbulos vermelhos que nós vamos conhecer agora. No nosso organismo, há aproximadamente 5 litros de sangue. Ele é formado por células, tem cor vermelha porque parte das células do sangue são vermelhas. O sangue tem como função a manutenção da vida do organismo no que tange ao transporte de nutrientes, oxigênio e gás carbônico, hormônios, anticorpos e demais substâncias ou corpúsculos cujos transportes se façam essenciais entre os mais diversos e mesmo remotos tecidos e órgãos do organismo. E onde nasce o sangue? De onde o sangue surge? O sangue é produzido na medula óssea dos ossos chatos, vértebras, costelas, quadril, crânio e externo. Também conhecida, a medula óssea também é conhecida como tutano. É um tecido líquido, gelatinoso, que preenche a cavidade interna de vários ossos e fabrica os elementos figurados do sangue periférico, como as hemácias, que são os glóbulos vermelhos, e os leucócitos, que são os glóbulos brancos, e também as plaquetas. É muito interessante, né? De onde surge o sangue, né? Ele surge da medula óssea. Os glóbulos vermelhos, ou hemácias, são estruturas celulares responsáveis pelo transporte de oxigênio para os tecidos do nosso organismo. Sua estrutura é rica em hemoglobina, que acaba deixando essas células vermelhas, bem como o sangue, que é composto principalmente de hemácias. As hemácias correspondem a cerca de 42% a 47% do volume do sangue e elas duram cerca de 120 dias. A função dos glóbulos brancos ou os leucócitos é proteger o corpo de qualquer agente estranho, entre eles bactérias, vírus e outros micro-organismos causadores de infecções. Então, a função dos glóbulos brancos é proteger o corpo contra qualquer substância estranha, qualquer agente estranho que entre nele. O número menor que o normal de leucócitos no sangue é chamado de leucopenia.
e pode estar relacionado a infecções, desnutrição, doenças autoimunes, doenças da medula óssea, do baço e tireoide. O que seria leucopenia? Não é uma doença, mas a manifestação hematológica de algum transtorno orgânico, crônico ou transitório no organismo. Existem diferentes tipos de glóbulos brancos e cada um tem uma função. Vamos conhecer cada um desses diferentes tipos de glóbulos brancos. Primeiro nós temos o linfócito. Temos ele no tipo B e tipo T. O tipo B são responsáveis por destruir diretamente os invasores. E o tipo T são responsáveis pela imunidade corporal. Os monócitos, a função deles mais importante é migrar para os tecidos e limpar as células mortas. Cada um tem uma função específica. Os eosinófilos desempenham um papel importante no combate às bactérias e são fundamentais na resposta a infecções causadas por parasitas, como os vermes, por exemplo. Temos também o basófilo. Qual que é a função dele? Eles são muito importantes na montagem de uma resposta imune patógenos, que podem ser bactérias, vírus, fungos ou protozoários. E por último temos o neutrófilo. Os neutrófilos são geralmente as primeiras células do sistema imunológico a combater um invasor, como bactéria ou vírus. Todos eles fazem parte dos glóbulos brancos. As plaquetas são pequenos fragmentos que participam do processo de coagulação sanguínea, necessário quando ocorre algum tipo de ferimento. Quando você se arranha ou se corta e sangra, partículas estranhas ao corpo podem entrar em contato com o sangue. O papel que os glóbulos brancos desenvolvem se dá da seguinte maneira. Primeiro, eles se aproximam da estrutura estranha e depois ingerem a partícula estranha, porque a função deles é justamente defender destes corpos estranhos. Assim evita infecção, né, gente? Ou adquirir alguma doença, alguma coisa assim. E quando é que o sangue coagula? As células vermelhas do sangue ficam estancadas por uma malha que se forma onde há o coágulo. Chamamos de coágulo sanguíneo. Uma maneira de entender isso é comparar uma imagem ampliada do coágulo sanguíneo com uma imagem de batatas contidas em um saco. De forma semelhante ao que ocorre no caso das batatas ensacadas, que ficam presas nas malhas da rede do saco, onde estão contidas. As células vermelhas do sangue ficam da mesma maneira, estancadas por uma malha que se forma onde há coágulo. Aqui tem a imagem da célula nessa malha, nessa proteção, e o exemplo das batatas dentro de um saco também. A gente pode ver que tem uma semelhança entre uma imagem e a outra. Daí o exemplo que nós colocamos para você. As células envelhecem, morrem ou vivem para sempre? Conforme envelhecemos, o organismo vai perdendo a capacidade de produzir novas células e manter as estruturas funcionando adequadamente. A falta de comunicação também faz com que sejam reduzidos os alertas sobre a presença de agentes patogênicos e células cancerosas. Nossas células morrem e são renovadas a todo momento, durante toda a nossa vida. Ainda que envelhecer seja um processo natural, todos nós vamos envelhecer um dia, se Deus quiser,
A boa nutrição é uma grande aliada na hora de proteger a saúde das células. Isso porque, durante o envelhecimento, a nutrição pode ficar prejudicada, já que a capacidade de ingerir, digerir e absorver e metabolizar os nutrientes diminui. Portanto, a atenção com a alimentação deve ser redobrada. Alimentar bem para que esse processo chegue ao final, pelo menos, saudável. Principais requisitos para fazer a doação de sangue. O que seria essa doação de sangue? Para que se doa sangue? Todos nós sabemos da importância de doar sangue. Porém, muitas pessoas têm dúvidas relacionadas a esse procedimento e, por isso, não realizam a doação. Não conhece o processo, não sabe como nem para quê, então também não doa. Quem pode doar sangue, professora? Pessoas com idade entre 16 e 69 anos. Pessoas acima de 60 anos só podem doar se tiverem doado antes dessa idade. E menores de 18 precisam estar acompanhados de responsáveis ou com um formulário de autorização. Se a pessoa chegou até os 60 anos sem fazer nenhuma doação, ele não pode fazer daí para frente também, ok? Peso mínimo da pessoa que vai lá doar sangue, 50 quilos. Repouso, ela tem que ter dormido no mínimo 6 horas nas últimas 24 horas. Alimentação, evitar o jejum e alimentos gordurosos nas últimas horas e em casos de ter tido refeições fartas no almoço ou jantar, doar após 3 horas. Documentos, apresentar um documento de identidade original com foto atual. RG, carteira de habilitação, carteira de trabalho ou a Previdência Social. Tem que ser um documento com foto, que é o documento de identificação. Bebidas, não ter ingerido bebida alcoólica nas últimas 12 horas. Não ter fumado tabaco por no mínimo 2 horas antes da doação. Não ter praticado exercícios físicos exagerados nas últimas 24 horas. Ou seja, doar sangue não é um gesto simples. Existe todo um procedimento que deve ser seguido para que você possa fazer essa doação de sangue. Homens podem fazer doação de sangue a cada 60 dias, com máximo de 4 doações por ano. E as mulheres devem esperar 90 dias entre uma doação e outra, com máximo de 3 doações no período de 1 ano. Aqui em Governador Valadares, na nossa cidade, temos o Hemominas GV. Ele foi implantado como núcleo regional, segundo deliberação número 94, de 18 de agosto de 1987, da Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais, revigorada e mantida pela portaria número 49, de 2 de abril de 1991, da Fundação Hemominas. O Hemocentro Regional de Governador Valadares atua nas áreas de hematologia e hemoterapia. A área de abrangência do Hemocentro compreende as regiões dos Vales do Aço, Rio Doce, que é a nossa região, Mucuri, Jequitinhonha e parte da Zona da Mata. Qual seria o horário para você ser atendido para fazer essa doação? De segunda a sexta-feira, entre 7h30 da manhã às 17 horas. Tem o telefone, o fax e o endereço que fica na Rua Barão do Rio Branco, 707, no centro aqui de Governador Valadares. É isso aí. Espero que você tenha gostado da aula.
aprendido também, vá lá na plataforma, busca essa aula 9, estude também com mais tempo, pesquise também aquilo que você não compreendeu e que eu também não passei para você aqui agora. Você tem o direito e o dever de estar pesquisando para você inteirar melhor do assunto. E para acessar nossa plataforma SMED GV, basta apontar a câmera do seu celular na imagem que aparece no canto da tela. E não esqueça de inscrever no canal do YouTube. Eu quero deixar um abraço para a equipe de gravação e para a pedagoga Xênia. Obrigada, Xênia, pela parceria, pela confiança e até a próxima aula. Tchau, tchau.